Muito obrigada pelo convite, amiga. É uma honra também estar aqui com a sua turma. E hoje, o meu objetivo é poder contribuir na vida de vocês. Não só falar do lado profissional, mas também lembrar, né, dessa pessoa que vive aí também por detrás de um CRF, né, atrás de um CNPJ. Mas antes de eu começar, eu queria saber quem está aqui. É todo mundo fono? Tem outros profissionais? Eu queria conhecer um pouquinho. Tem algum outro profissional que não seja fono que está aqui? Eu acho que... A Eliane. Eliane não é fono. Tem mais alguém? Pode se pronunciar aí, pessoal. Pode Aqui. começar. Eu acho que só a Eliane. Tá. Então tá certo. Então, me apresentar, porque, Eliane é físio. Prazer, Eliane. Talvez as pessoas não me conheçam ainda. Então, eu sou a Ana, eu sou fonoaudióloga. Há 12 anos, vai fazer 12 anos formada. Nesses 12 anos, eu sempre gosto de falar que eu comecei o processo da intervenção de linguagem com autismos, e eu sempre falo autismos porque cada autista é diferente, e dentro do autismo eu conheci a CAA, e dentro da CAA eu encontrei uma forma de empreender. E é muito sobre isso que eu queria trazer para vocês, né? Da gente poder ter outras formas de empreender além do consultório, além das terapias. E a gente ama o que faz, nós amamos o nosso trabalho, mas muitas vezes amar o nosso trabalho também pode ser uma cilada. E a gente vai falar sobre isso, eu quero trazer isso para vocês, que ao mesmo tempo que é uma oportunidade da gente poder crescer e nos desenvolver dentro da profissão, mas também é uma forma, hoje em dia, e cada vez mais, a gente também ter aí algumas formas de, talvez se não estivermos muito atentas, nós adoecermos, né? Ainda mais, né? Quanto a gente mais trabalha, mais a gente ama, mais a gente adoece. Então, a gente tem que tentar encontrar o nosso equilíbrio, né? E o meu equilíbrio pode parecer até meio bobo, mas o meu equilíbrio foi no empreendedorismo. Empreender me trouxe esse equilíbrio. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Outras formas que vocês possam empreender, que vocês possam buscar fonte de renda. Eu vejo que na área da saúde ainda existe muito mito, muito essa crença de que o profissional da saúde ele não pode ganhar dinheiro, ele não pode se destacar, ele não pode viver uma vida além do trabalho, porque se ele, meu Deus, se ele postar que ele está tirando férias, que ele está tomando o bom drink dele, que ele está viajando, que ele está vivendo uma vida além da profissão, acabou. Ele não é mais o melhor fono, ele não é mais o melhor fono daquela família, ele é o péssimo profissional. E, meu Deus, se ele cobra por isso, né? E acho que é importante a gente pensar também, né? Será que isso de fato é uma realidade ou será que muitas vezes isso é uma crença, né? Então é isso que eu quero conversar com vocês. Vai ser um papo, eu acho que se eu poderia incluir, trazer esse papo, eu falaria que é mais um papo mais sobre mentalidade do que de fato estratégias. Porque o que me fez crescer foi a mentalidade. Quando eu entendi que, além de profissional da saúde, eu precisava ter uma mentalidade de empresária, e foi onde eu encontrei o Miguel também, eu comecei a encontrar essa liberdade, para além da fonoaudiologia, e eu comecei a encontrar a Ana, que há muitos anos eu não conhecia mais, né? Ou se eu posso dizer, uma Ana que eu nem conhecia, porque a Ana, antes de começar a fonoaudiologia, era outra, e a Ana que existe é outra pessoa. Então, que a gente saia dessa aula inspirado, né? E a gente enxergue o nosso potencial e o nosso propósito, tá bom? Eu vou compartilhar a nossa tela. Fiquem super à vontade para trocar, para fazer perguntas, para interagir, tá bom? O que eu vou trazer para vocês é muito da minha vivência. Eu gosto sempre de falar isso, né? Sobre a minha realidade, mas como alguns de vocês também já me conhecem,
sou, além de fonoaudióloga, eu sou mentora de fonoaudiólogos e fonoaudiólogos que atuam na CA. E ser mentora me levou e me leva a muitos lugares, e as experiências que eu trago comigo também são experiências das minhas alunas, então, e dos alunos. Então, que a nossa experiência possa contribuir na vida de vocês. E é isso, gente. Fique super à vontade, tá bom? Vou abrir aqui. Acho que é só compartilhar aqui, né, Miguel? Isso mesmo. Deixa eu só ver aqui, porque como eu não sei mexer... Tem uma setinha para cima, né? Aí, apresentar agora. Apresentar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vai, porque... Aqui. Acho que foi. Tá vendo? Vocês estão vendo minha tela? Tá, Sim. né? Pronto. Então, eu trouxe para vocês como empreender. O tema é como empreender além das terapias. Todos vocês, assim como eu, encontrou dentro da nossa profissão uma forma da gente poder existir, né? Realizar os nossos sonhos, de empreender, de ter dinheiro também. Mas será que só atender é o único caminho? É isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente entrou na faculdade, né, eu tenho ali 12 anos de formada, talvez tenha gente que tenha mais anos que eu ainda. Na área da saúde, antigamente a gente só via uma forma de poder empreender e ter essa liberdade, né? E aí digo liberdade, eu digo de realizar nossos sonhos, de ser alguém, né? A gente ainda vive ou vivia numa época onde a chave do sucesso era o quê? Trabalhar, né, crescer, estudar, ter um certificado, fazer uma universidade, depois dessa universidade a gente se formar e aí a gente trabalhar nessa profissão. E essa era a chave do sucesso, casar, ter filhos e tudo mais. Mas será que hoje em dia ainda é essa tal da chave do sucesso que nos vendem, né? O que é sucesso? Isso é uma das coisas que eu mais me questiono e questiono também com os meus alunos. O que é sucesso? Talvez o que é sucesso para mim não seja sucesso para vocês. E talvez essa régua, né, ela vai mudando conforme o tempo da vida também. Porque há 12 anos atrás, sucesso para mim era uma agenda lotada. Eu achava que sucesso para mim era trabalhar, eu poder falar assim, nossa, estou trabalhando de segunda a sábado, estou com a minha agenda lotada, tenho tantos pacientes. E isso para mim era sucesso. E de fato, por muitos anos foi isso o sucesso. Só que uma hora o peso pesa, né? Uma hora cansa. Então, eu já fui essa profissional que trabalhou muito, investiu curso, dinheiro, né? Energia para ter conhecimento, para ser reconhecida, para ter uma agenda cheia, porque, no meu entendimento, ter uma agenda cheia, isso iria me fazer destacar. Ter uma agenda cheia era sinônimo de sucesso, porque eu precisava comprovar isso, né? Eu precisava comprovar isso para o meu pai e para a minha mãe, eu precisava comprovar isso para as pessoas ao meu redor que eu tinha conseguido, né? O mérito. Assim como eu precisava comprovar para outras pessoas. Então, às vezes, a gente vai buscando caminhos consciente, ou algumas vezes tão inconsciente, de que ter uma agenda cheia é sinônimo de que aquele profissional é bom. Ter uma agenda cheia é sinônimo de que aquele profissional, ele é um bom profissional. Porque imagina, meu Deus, se aquele profissional ele não tem agenda, ele deve ser muito bom. A gente pensava assim antigamente, né? Será que isso ainda é hoje? Né? Será que esse profissional hoje, que ele não tem agenda, é porque ele está com a agenda lotada ou porque ele resolveu reduzir a sua agenda? Né? Outro ponto para a gente pensar é, na era do digital, hoje em dia no Instagram, né? A gente tem várias pessoas referências, a gente tem muitas pessoas boas no Instagram. Mas será que elas também são boas profissionais fora o Instagram? Né? Eu sempre fico me questionando isso, assim. Hoje em dia, um profissional referência, ele é baseado em quê? A autoridade, ela é baseada em quê? Principalmente dentro da nossa área da saúde, né? Não especificamente dentro da fonoaudiologia. Mas essa referência, ela se constitui como? Essa autoridade, ela se constitui como?
Porque antigamente, quando eu entrei na graduação e na faculdade, e depois nas especializações, a autoridade de referência para mim eram os nomes dentro da academia, eram aqueles nomes do artigo que eu lia, eu falava, aquilo para mim é referência à autoridade. Mas hoje em dia, se a gente tem um bom produtor de conteúdo no Instagram, ele se torna autoridade de referência naquele assunto. Mas será que ele é bom o suficiente assim na prática? Né? E hoje não tem como a gente achar que, como antigamente, a gente entregando cartãozinho de porta em porta para ofertar, né, sermos reconhecidas para atrair cliente, seja a melhor maneira. Hoje em dia o Instagram ele está aí. E não tem como a gente negar esse caminho. Mesmo você hoje não usando o Instagram, se você não é vista, você não é lembrada. E isso, infelizmente, já está perdendo em relação à nossa concorrência. Porque para e pensa, você que está aí estudando, investindo em conhecimento, e não está divulgando o seu trabalho, aquele profissional que é meia boca, ou ele não é bom, mas ele é bom em conteúdo, ele é bom em postar informações, ele acaba atraindo mais informação, ele acaba atraindo mais olhar. E muitas vezes você está perdendo cliente nisso. Então é importante a gente olhar também de como que eu estou me colocando, né? Mas vamos falar sobre propósito, porque afinal vocês entraram na fonoaudiologia ou entraram na área da saúde porque vocês tinham um propósito, né? Será que vocês ainda lembram do propósito de vocês? E aqui é importante a gente conversar, né? O que é propósito, o que é missão? Eu vejo isso, hoje mesmo eu vi na internet, um colega colocou assim, ser fonoaudiólogo é meu propósito de vida. E por muito tempo eu também achei que ser fonoaudióloga era o meu propósito de vida. Mas o que é propósito, o que é missão? Vocês conseguem colocar aqui no chat para mim, se vocês acham que é a mesma coisa, propósito e missão? O que é missão? Vamos pensar nessa primeira palavra. O que é missão para vocês? O que vem na cabeça quando vocês falam missão? O que vocês acham? O que poderia ser missão? Coloquem no chat. O que vem à cabeça? Uma palavra. Miguel botou objetivo. O que mais, gente? O que é missão? O que vocês acham? A Tânia colocou responsabilidade. O que mais? Bora lá. Vamos construir isso juntas. Se missão é um objetivo, é uma responsabilidade, eu poderia dizer, então, que talvez a fonoaudiologia poderia ser minha missão. Vocês concordam comigo? Que um objetivo, uma responsabilidade, eu ser fonoaudióloga, eu tenho o objetivo de desenvolver meu paciente e eu tenho uma responsabilidade perante ao meu cliente. Então, sim, ser fonoaudióloga é uma missão, né? Só que é isso que a gente... Opa, tô apertando um negócio aqui. Só que a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque missão é exatamente isso. Eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso. Algo a se realizar. E já o propósito, ele é muito maior, porque o propósito, ele embarca não só um ato, mas a existência e a vivência. Será que eu sou só fonoaudióloga? Eu não sou só fonoaudióloga. E por muito tempo eu achei que a minha vida, e eu me encontrei só dentro da fonoaudiologia, eu nem sabia responder quem era a Ana. Porque por muito tempo eu vi que o propósito da minha vida era ser fonoaudióloga. Então tudo girava em torno da fonoaudiologia. Até eu adoecer. E a gente vai falar sobre isso. Como é comum a gente encontrar terapeutas e profissionais da saúde doentes cuidando de outras pessoas. E se é uma coisa que a gente sabe fazer bem é mascarar. Eu posso estar aqui dando aula para vocês, mas eu desligo a aula e eu vou estar com tosse, com febre, eu posso estar passando o pior cenário da minha vida, mas amanhã eu estou atendendo meus 10 pacientes que eu tenho. O profissional da saúde, ele é craque em fazer isso.
E eu começo dizendo isso para vocês porque a gente precisa começar a ter mais clareza do que a gente quer para a nossa vida e de quem nós somos, para não começar a misturar as coisas. Então, missão realmente é. Eu tenho missão nessa vida. Só que talvez eu não tenha só uma missão nessa vida. Talvez eu não seja só. A minha missão não seja ser só fonoaudióloga. Talvez eu tenha algumas missões ao longo da vida. Por exemplo, uma das que eu estou me preparando é a missão de ser mãe. Assim como eu me preparei ao longo da vida também para ter uma missão enquanto ser fonoaudióloga. Mas qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Se a missão eu tenho um compromisso, um objetivo específico, qual que é o meu propósito? Eu acho que se você não sabe responder essa pergunta, vale um tempo de reflexão para vocês. O meu propósito, e muito trabalho em terapia, eu entendi que o meu propósito é ser feliz. Ser feliz. E eu entendi que eu sou feliz. Eu não preciso buscar a felicidade, eu sou feliz. Mas felicidade não é estar todo dia feliz. Então, se o meu propósito é ser feliz, um dos caminhos que eu alcanço a felicidade é sendo fonoaudióloga, mas não sendo só fonoaudióloga. Então, qual caminho eu sigo para encontrar o propósito e a missão, né? E aí que a gente começa a pensar. Eu entendi que o meu propósito é ser feliz. Eu sou feliz desde criança ajudando pessoas. Sempre fui feliz cuidando de crianças. Eu amei e amo crianças desde quando eu me entendo por gente. Então eu entrei na fonoaudiologia muito para isso, para poder continuar ajudando pessoas, porque ajudar pessoas me deixa feliz. Então eu entendi que uma das minhas missões é ajudar pessoas e cuidar de pessoas, e quanto mais eu cuido de pessoas, mais eu sou feliz. E aí eu comecei a pensar, bom, se o meu propósito é ser feliz e eu ajudando as pessoas, eu consigo realizar minha missão, que é a fonoaudiologia, como que eu posso continuar ajudando mais as pessoas? Porque eu comecei a entender, em algum momento da minha vida, que de 1 para 1 não era suficiente, ainda era pouco. Tinha algo dentro do meu coração que falava, você pode mais, você consegue mais. Porque eu via, né, como eu falei para vocês, eu atendo dentro da área de autismo, e eu via com o que eu fazia com aquela família, eu ajudava aquela família. Então, quem sabe eu poderia ajudar mais famílias. Quem sabe eu poderia ajudar mais pacientes. Quem sabe eu poderia ajudar mais pessoas. Porque quanto mais eu ajudava, mais eu ficava feliz. Aí eu comecei a falar, bom, com o conhecimento que eu tenho, com a expertise que eu tenho, eu consigo ajudar pessoas? Consigo. Então, se a minha missão é ajudar pessoas, como que eu posso ampliar? E foi aonde que eu fui entendendo que talvez eu precisava pensar fora da caixinha. Então, a minha missão é ajudar pessoas. Essas pessoas eram quem? As pessoas autistas. Só que dentro do consultório eu ainda estava limitada, eu me sentia, tudo que eu fazia eu falava, isso aqui ainda é pouco perto do que eu posso fazer, isso aqui é pouco perto do que eu fazer, eu estou estudando, eu estou investindo, eu estou crescendo, o retorno que eu estou tendo no consultório, por que que as pessoas não podem ter acesso a isso? Eu preciso chegar mais em pessoas. E ao mesmo tempo, enquanto eu atendia, enquanto eu atendo, eu comecei a ver que a minha prática ela também estava limitante. Naquela época eu só atendia pessoas e achava que dentro do autismo, dentro da minha prática, era só fala. Quando eu conheci a CAA, eu comecei a ver que a CAA, de fato, para mim e para os meus pacientes, era liberdade, porque eu não ficava mais presa a uma prática voltada para fala. E quando eu entendi que a CAA poderia ser liberdade tanto para mim quanto para meus pacientes, eu falei, por que que as pessoas não falam sobre isso? Por que que as pessoas, né, isso há 6 anos atrás, quando eu comecei de fato a atuar com a CA, eu pensei, por que que as pessoas não estão falando sobre isso? Por que que as pessoas não estão ajudando mais pessoas? Né, a gente vê isso ainda hoje na internet, né? Infelizmente o acesso, muitas vezes, tanto à informação quanto o acesso a tratamento ainda é muito difícil para essas famílias. Eu falei, bom,
Eu lembro muito bem, foi em 2017 que eu comecei no digital, então não foi agora, não foi ontem, foi em 2017. Então eu comecei, uma mãe falou assim para mim, Ana, o conhecimento que você tem, você precisa levar para a internet, porque isso que você tem pode ajudar mais pessoas. E aí foi que eu comecei a ajudar. Então eu fui para a internet para compartilhar o meu conhecimento, porque eu sei que às vezes um vídeo que eu falava podia ajudar uma mãe, podia ajudar uma fono, podia ajudar um professor, podia ajudar. E eu comecei a fazer isso na internet. Eu comecei a criar vídeos, posts, stories para ajudar pessoas. E aí eu comecei a ter retorno e falar assim, olha, Ana, aquele teu vídeo mudou totalmente para mim, esse teu vídeo ajudou eu com meu filho. E aquilo, lembra o meu propósito, ele foi cada vez crescendo mais. Eu comecei a entender que essa era a minha missão também. Não só dentro do consultório, eu comecei a ver que eu ajudando mais pessoas no digital, eu estava ajudando mais pessoas autistas. Mas ainda assim era pouco, porque eu comecei a entender nessa vivência do digital que para a família que eu queria ajudar, precisava ter uma ponte. Essa ponte era as fonos. Porque o conhecimento, muitas vezes específico que eu tinha, ainda era muito nebuloso para uma mãe ou para um pai aplicar. Então, era mais fácil eu chegar na fono, para essa fono levar esse conhecimento distribuído e ela atender mais pessoas do que eu sozinha chegar nessa família. E essa família ainda continua insegura. Então, eu comecei a pensar em rede. Por exemplo, se eu estou de consultório, eu consigo ajudar uma família. Se eu estou na rede, eu consigo ajudar mais famílias. Mas mesmo assim, essas famílias ainda se sentem o quê? Inseguras. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dirigir a minha comunicação para fonos. Porque eu ajudando as fonos, essas fonos conseguiam ajudar mais famílias. Então, intencionalmente, eu comecei a falar mais para fonos. E foi assim que começou a surgir, então, o meu posicionamento no Instagram. Eu comecei a falar para ajudar as fonos, para as fonos ajudar mais famílias. Então, da missão, surgiu aí um novo caminho. Mas eu nem pensava que o digital poderia ser um caminho de empreender. Até que veio a pandemia. E aí eu vou dizer para vocês um ditado que eu carrego para mim até hoje, que uma mentora falou para mim lá em 2020. Ela falou assim para mim, Ana, durante uma crise, a gente tem dois tipos de pessoa. A que chora e a que vende lenço. Quem você quer ser? E aquela frase, ela ficou ecoando na minha cabeça por um bom tempo, porque na pandemia o que eu mais fiz foi chorar. Eu era a pessoa que chorava. Mas eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa que chora, eu quero ser a pessoa que vende lenço. Porque na vida, gente, é exatamente isso, quem você quer ser. Eu falei, eu quero ser a pessoa que vende lenço. Então, se eu já ajudava as pessoas com o conhecimento que eu tinha de graça na pandemia, assim como vocês, eu também tinha contas para pagar, eu falei, bom, eu vou começar a ajudar fonos, então eu vou começar a fazer grupos de estudo. E eu falei, opa, foi aí que começou a surgir essas ideias de, tipo, empreender no digital, mas ainda muito amadorismo. Foi naquela época da pandemia, eu comecei, vou fazer um grupinho. Então, eu lembro que inicialmente eu comecei um grupo de estudo com 5 pessoas, isso lá em 2020 já. Às vezes com 2, às vezes com 10, e foi assim que eu comecei a empreender. Só que adivinha? O fono por amor me matava diariamente, né? Eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Só que eu tinha trocado a minha vida pelo trabalho. A minha vida era o trabalho. A Adri me conheceu na época que eu era workaholic. A gente se via, Adri, em todos os cursos do Brasil, não importa o lugar que a gente estava e a gente ainda está, né, Adri? Já choramos muito juntas, né, na pandemia, né? Desesperadas. A gente estava em todos os cursos que vocês possam imaginar. E a gente estava. Eu estava em todos, eu viajava o mundo, o Brasil inteiro atrás de cursos. Por quê? Porque eu amava o meu trabalho, eu amava ajudar as pessoas. E tinha uma responsabilidade muito grande. Então, eu vivia de segunda a segunda trabalhando.
eu trabalhava. E aí, quando eu percebi, o trabalho virou minha vida. E eu tinha virado refém do meu trabalho. E aí eu comecei a perceber que as pessoas começavam a se afastar de mim. A minha família começou a se afastar de mim, porque eu me afastei da minha família. Eu trabalhava de segunda a segunda. Para vocês terem noção, em 2017, 2018 e 2019, eu atendia em 3 estados diferentes. Então, eu passava um final de semana no Rio, um final de semana em São Paulo, um final de semana em Curitiba e outro na minha cidade. Esse que eu passava na minha cidade, eu passava planejando as aulas que eu ia dar. Isso foi, em média, quase 3 anos da minha vida. Então, eu não tinha vida mesmo. Quando eu estava em Blumenau, na minha cidade, as pessoas, outras famílias de outro estado vinham para ficar comigo. Então, eu fazia intensivo nos finais de semana. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram, do meu círculo social, a desistir de mim, porque quantos nãos eu dava? Ou por cansada, ou por não achar prioridade estar com a minha família, ou não achar colocar, às vezes, um relatório para fazer, ou estar com uma família como prioridade do que estar com a minha. Eu pensava assim, não, eu sou uma professora, olha a responsabilidade, uma família vindo lá de Minas Gerais, passar um final de semana comigo, como é que eu vou falar para elas que eu não poderia recebê-las porque é aniversário do meu pai? Meu pai eu posso ver outro dia, mas essa família eu não posso. Olha a responsabilidade, eu sempre ficava pensando, olha o peso, essa família está precisando de mim. Mas eu não enxergava que eu estava precisando de mim. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber que eu estava presa e infeliz na fonoaudiologia, justamente a minha missão. Justamente onde eu tinha encontrado uma forma de ajudar as pessoas que me deixava feliz, ao mesmo tempo me deixava triste, era muito ambíguo aquela época. Eu falava, como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu estou aqui atendendo esse paciente, eu estou muito feliz, mas quando eu acabava de atender, eu estava muito triste. Então, eu comecei a perceber que, por que eu estava trabalhando? Por que eu escolhi a fonoaudiologia? Por que eu trabalhava tanto? Eu trabalhava tanto porque eu queria ajudar as pessoas, então quanto mais eu trabalhava, mais eu ajudava. Então, tinha ali, né, um reforçador, digamos, emocional do propósito, mas, ao mesmo tempo, eu queria o quê? Dinheiro, como todos nós. Né? Então, por quê? Por que eu queria dinheiro? Porque, como todos nós, a gente faz os cálculos. Eu quero conquistar a minha casa. Na época, eu tinha um sonho que, para muitos, era muito louco. Assim. Eu lembro que eu tinha um sonho muito meu, assim, de infância, adolescência, que o meu sonho era ter uma casa. Hoje eu entendo o sonho da casa, porque eu era uma criança, uma adolescente que buscava por segurança. Então, para mim, a visualização, a concretização de ter uma casa me trazia a segurança que eu buscava. Então, eu trabalhava para ter dinheiro para que um dia eu pudesse comprar minha casa. Então, eu trabalhava muito, porque eu comecei a fazer os cálculos. Quantas vezes, quantos atendimentos por mês, quantos atendimentos por ano eu tenho que fazer para alcançar a primeira parcela de uma casa? Ou para poder fazer um curso, ou para poder fazer, na época, o auge, na minha época, era o prompt, que na minha época não tinha, era tudo em dólar, não era parcelado, não tinha como parcelar no cartão. Então, para eu continuar, inclusive, me destacando, ajudando as pessoas, eu tinha que investir na profissão. Como que eu ia investir se eu não tinha dinheiro? Então, eu tinha que trabalhar, é exatamente aquele hamster correndo na roda, sabe? Não tinha fim, porque eu comecei a perceber que eu estava refém, porque eu precisava do dinheiro, não tinha como. Eu tinha contas no final do mês, então não era só ajudar as pessoas, também tinha necessidade. Aí eu comecei a perceber, eu trabalhava muito, e mesmo tudo que eu trabalhava ainda era pouco ou não era o suficiente para o que eu precisava para realizar o meu sonho material. Sonho pessoal, sonho de vida, eu nem sabia mais o que era isso, porque tudo era o trabalho. E aí eu comecei a perceber, na roda que eu vivia, eu não tenho dinheiro, então eu preciso trabalhar. Não tenho dinheiro e também não tenho tempo, porque quanto mais eu trabalhava, eu continuava sem dinheiro, mas eu também não tinha tempo. Não tenho tempo para gastar o meu dinheiro, então eu também comecei a perceber o seguinte, o que adianta trabalhar tanto se eu também não tinha tempo para gastar o meu dinheiro? Todo o meu dinheiro era investido em formação, todo o meu dinheiro era investido em curso, todo o meu dinheiro era investido para ser a fonoana, não existia outra coisa. E isso, óbvio, gente, 2021,
aconteceu o que era previsto, burnout, bateu na minha porta e eu abri. Era óbvio isso. Eu digo óbvio isso hoje. 2020 não era óbvio. Porque uma coisa é certa, se hoje você trabalha, só trabalha na sua vida, você vai cair. Você pode esperar um mês, você pode esperar 2 meses, você pode esperar 1 ano, você pode esperar 2 anos, mas quando você encontrar o auge da realização profissional, quando você fala assim, nossa, agora você vai cair. Isso é óbvio. 1 mais 1 é 2. E aí aconteceu isso, 2021 eu adoeci e eu tive que me afastar. Imagina alguém que ama fazer, lembra o fono por amor? Ter que se afastar. Aí veio o sofrimento. Como que eu posso? A culpa de não estar trabalhando. Como é que pode uma pessoa que ama tanto, que ajuda tantas as pessoas, não estar trabalhando? Eu não mereço descansar. Isso é coisa da minha cabeça. Minha psicóloga, ela tá doida. O que é isso, burnout? O que é isso? Mas eu tive que parar, porque eu tremia. Eu entrava em momentos de ansiedade quando eu tinha que atender. O paciente ia embora, eu tinha taquicardia, porque o outro ia entrar. Eu chegava dentro do carro, eu não sabia mais as rotas, eu não sabia mais as ruas. Chegava no final do dia, eu não tinha fome. Aliás, eu não tinha fome nem durante o dia. Mas à noite, quando eu percebia que eu não tinha nenhum momento comendo, eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso comer. E eu não tinha fome. E quando eu pensava no outro dia, todos os 10 ou 12 pacientes que eu tinha, já me começava o sofrimento. Porque vinha a culpa. Eu amo o que eu faço. Eu sei que aquela criança precisa de mim. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver isso. E aí eu falei, cara, eu preciso buscar outro caminho, eu preciso pensar, eu preciso ter vida. Eu lembro de uma frase que eu usava muito em 2021 e 2022. Eu falava, eu tô cansada de estar cansada. As pessoas perguntavam pra mim como eu tava, eu falava, eu tô cansada. Como é que tá a tua vida? Eu tô na correria. Era isso que eu falava, eu tô cansada. Ana, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem mesmo? Não, eu tô cansada. Mas então descansa, menina. Não posso descansar, tá doida? Tá vindo uma família de lá esse final de semana? Não tinha como, gente. Era uma culpa e era uma cobrança. Até eu entender que eu precisava ter outras formas de continuar crescendo na carreira, continuar ganhando dinheiro, mas não atendendo mais. E aí vem o quebra-cabeça. Como é que eu posso continuar crescendo na profissão, investindo, sem depender dos meus atendimentos? Porque eu não tinha mais condição de atender, mas eu precisava continuar ganhando dinheiro, né? Então, eu comecei a buscar outros caminhos. Naquela época, em 2020, na verdade, eu tive um dos grandes sonhos, como muitos de nós profissionais, a gente fez, né? A gente tem, de abrir uma clínica. No meio da pandemia, eu resolvi abrir uma clínica, algo assim bem inteligente. Eu fiz isso. Falei, eu e minha sócia, vamos abrir uma clínica para ajudar mais pessoas no meio da pandemia. Tudo parado, todo mundo sem um puto no bolso, a gente foi lá e abriu uma clínica. Pois a clínica me afundou, porque ainda não tinha mais só os meus pacientes para eu me preocupar, eu tinha mais os pacientes dos outros, mais administrar, mais fazer gestão. E, gente, isso é uma coisa que a gente não sabe fazer, a gestão. O profissional da saúde não sabe, a gente não foi ensinado, nem na faculdade. Não, Ana, mas aqui nessa turma, todo mundo aprendeu na faculdade, né? Se alguém não aprendeu isso na faculdade aqui, todo mundo aprendeu. Tinha uma grade na faculdade, tinha muitas aulas lá. Aqui eu tenho absoluta certeza que elas aprenderam isso na faculdade, tá? Ai, gente! E assim, ó, inclusive eu conheci o Miguel nessas aí, gente, nessas sofrências aí da vida. Porque eu tinha uma clínica para administrar. E, gente, eu não sabia ser gestor, eu sabia ser terapeuta. Fluxo caixa, dinheiro, controle, ter dinheiro, separar PJ de PF. Que o dinheiro caiu, era o que eu tinha. Como que eu ia separar um dinheiro que eu nem tinha, Miguel? Eu falava pro Miguel, o quê? O dinheiro caiu, querido, eu tenho que pagar minhas contas. E ele falava, não. Eu falei, Miguel, como é que eu vou sobreviver, cara?
Foi mais ou menos nessa época aí. Foi difícil, viu? Por quê? Porque a gente tinha mentalidade, né? Nós temos mentalidade que é de terapeuta, a gente não tinha que mentalidade de empresária. Empresário. Gente, empreender é uma coisa, ser empresário é outra. Eu sempre digo, é tirar leite de pedra. Porque sejamos muito sinceros. Eu falei esses dias para minha fono da equipe, eu falei, corajoso é o profissional que é empreendedor no Brasil. Porque empreender é viver na montanha-russa. É isso, é ter ato de coragem. Porque talvez seria muito mais fácil, né, a gente ser um CLT. E aqui não é, mas assim, talvez, se eu prefiro uma vida talvez um pouco mais tranquila, talvez o CLT me responda. Mas eu queria liberdade, eu não queria depender das outras pessoas, eu queria ter o meu espaço, eu queria poder ter uma clínica onde eu ditasse as regras, onde o modelo de intervenção que eu acredito fosse disponibilizado para as famílias. Isso então me exigia um ato de coragem. Mas como? Eu tinha que ter, além de ser Ana Fono, eu tinha que ser Ana Gestora. Eu não nasci, eu não aprendi isso. E aí, gente, é muito tapa na cara e vivência, e aprendendo, e aí buscando pessoas. Nessa época eu entendi o seguinte: bom, isso não é sobre fonoaudiologia, isso não é sobre saúde, isso é sobre gestão de empresas. Eu entendi isso lá em 2021. Foi onde eu encontrei a minha mentora, que é até hoje, que é a Isabelle Fernandes. E ela falou assim para mim, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é gestão da sua agenda, gestão da sua vida. Para você poder buscar outras formas de empreender, isso eu nem sabia que eu ia usar o digital para isso, né? Porque anteriormente eu tinha usado o digital para ajudar as pessoas e ter um dinheirinho ali na pandemia. Mas nem pensava em quem escalar. Eu pensei, ela falou assim, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que diminuir as suas horas do consultório para ter tempo para estudar e planejar outras vias. Eu falava, o quê? Como que eu vou diminuir a minha agenda se aquele dinheiro é contado? Quem vai atender meu paciente se eu diminuir? As famílias vão endoidar. Ela falou, só existe um caminho, é esse. Ou você continua fazendo o que você faz, continua sempre na mesma situação, ou você arrisca e tenta um novo caminho. E eu, gente, se tem uma coisa que eu sou, é corajosa. Meio sem vergonha na cara também, eu falo, né? Eu boto minha cara a tapa mesmo, eu não tenho medo. Aliás, eu tenho, mas eu vou com medo mesmo. Acho que essa é uma boa frase para mim. Eu tenho. Mas eu tenho mais cara de pau. Então, com a coragem que eu tenho, a cara de pau que eu tenho, eu vou lá e tento. Se deu errado, eu volto. Ou eu vou para outro caminho. Eu pensei, bom, o que não dá mais é viver essa vida, porque eu já estava atolada no burnout. Eu tinha uma clínica para gerir. Eu tinha boleto que não era só meu, da minha vida pessoal, era de uma empresa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Sabe aquele momento da vida que a gente fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não tenho o que fazer. Hoje, a situação que eu vivo, eu não tenho mais como viver. E aí eu comecei a entender uma das coisas que é a missão da minha vida, e eu trago isso para vocês, que o tempo da nossa vida não é trabalho, o tempo é vida. Eu trocava a minha vida, a moeda, né, de troca era o meu tempo. Então, como que eu estava trocando a minha vida? Pelo trabalho, para os outros. E eu? Cadê a minha liberdade? Eu tinha um sonho de poder, e ainda vivo esse sonho, né? Tenho ele muito vivo dentro de mim, que eu queria viajar, eu queria conhecer outras culturas, eu queria conhecer... meu sonho, gente, meu sonho era um dia ver Beyoncé pessoalmente, de carne e osso. Eu pensei, meu Deus, um dia essa mulher vai e eu não vou ver ela. Isso que eu nem tinha minha casa na época. Então, eu falei, cara, vou ter que buscar outra forma de ganhar dinheiro, porque só atender estava me matando, né? E é aqui que eu comecei a pensar e a entender. Bom, com o conhecimento que eu tenho, eu já ajudo pessoas no consultório, eu já ajudo as fonos no Instagram. Esse conhecimento pode ser vendido. Porque lembra, há uns anos atrás, eu já trabalhava com CA, eu já falava para fono. Hoje vocês estão vendo falar sobre CA na internet. Há 5 anos atrás isso não existia, gente. Há 6 anos atrás isso não existia. A CA ainda continua sendo o Oceano Azul.
ela continua sendo. E falar de CA para fonoaudiólogos ainda mais. Além de ser um oceano azul, eu nado de costas. Ana, deixa eu só compartilhar aqui uma vivência, e eu acho que eu nem falei isso contigo, mas eu faço parte, a gente participa na igreja lá, e a gente tem uma comunidade, né, onde a gente se encontra todos os meses para poder discutir questões da nossa família, enfim, tal. E aí lá tem um rapazinho, além do meu, né, que é especial, mas tem um rapazinho com paralisia cerebral e que não verbal. E aí, eu conheço eles e tal, e aí a gente conversando com a família, né, eu perguntei, e aí, né, ele faz quais terapias? Ah, ele faz TO, ele faz fono, ele faz, enfim. E aí falou as terapias que ele fazia, e ela falou assim, Miguel, esses dias eu sonhei, Miguel, esses dias assim, eu sonhei que podiam inventar, olha para você ver, que podiam inventar um negócio assim no tablet, num negócio assim, para que ele pudesse digitar, porque ele sabe escrever, ele sabe ler e entender, mas que ele podia digitar lá assim, e aí saía o som, né? Eu sonhei com isso. Eu falei assim, e tu falou com a Fono, né? Ela falou assim, não, eu falei, mas ela falou assim, aí ela não soube pronunciar, mas não entendi, aí eu entendi que era um tal de PEX, né? Alguma coisa assim. Aí ela falou assim, não, mas ela falou que tinha, né? Mas dava poder fazer as fichas e tal, assim, e a pessoa carregar isso lá. Mas eu falei, não, gente, podia hoje tecnologia, não sei o quê. Eu falei assim, pois é, minha amiga, mas isso existe. Isso se chama CA, né? E aí eu fui explicar, assim, lógico, na minha ignorância, porque eu também não sei muita coisa, fui explicar, ou seja, e ela fazia acompanhamento com essa fono há muito tempo, com o filho dela já tem quase 7 anos já, com muito tempo, ele nunca, até hoje, ele é não verbal, mas, ou seja, isso não é trabalhado, né? Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, então, procura a fonoaudióloga de novo e fala que existe alguma coisa assim, peça para ela procurar alguma coisa a respeito, mas se ela não, você vê que não vai, minha filha, já passou da hora, tá? Já vamos procurar outra coisa aí. Então, o que você está sonhando não é do seu sonho, é que existe de fato. Agora só falta implementar. Olha para vocês verem. Hoje, né? Isso foi, deve ter uns 3 ou 4 meses no máximo que isso aconteceu e que, ó, pra você ver, muita gente não sabe disso ainda, né? É exatamente isso, né? E pensa, gente, ao mesmo tempo que eu continuava investindo e buscando outras formas de ajudar os meus pacientes, foi onde eu caí no CA, eu via que ninguém falava sobre isso. Eu falava, por que ninguém fala sobre CA? Por que ninguém está falando que a CA pode ser um caminho para esses pacientes? Por que os pacientes estão sofrendo e nós, né? Eu sei que tem outros profissionais aqui, mas isso, gente, é unânime. O profissional que é mais cobrado e pressionado no tratamento de TEA é o fonoaudiólogo. E isso impacta na nossa saúde mental de um tanto, porque se o paciente não evolui, a gente começa a se questionar se eu sou boa o suficiente, se o problema sou eu. E sejamos sinceros, né? Até vou fechar aqui para ver vocês. É tantos fatores que influenciam na evolução ou não de um paciente, a ponto de eu me questionar ou me colocar, falar, o que eu tô falhando na minha vida? Porque imagina, se eu só trabalho e eu não consigo evoluir meu paciente, eu começo a me questionar. O que eu tô falhando? Eu não sou boa o suficiente? Eu não tô fazendo o melhor? Então, se eu já trabalhava 60 horas, eu trabalho 70? Porque tem uma coisa invisível que a gente não leva em consideração, que a gente não computa como trabalho. Quantas horas a gente vem para casa e traz o trabalho para casa? Quantas horas eu abro mão da minha vida porque eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou montando terapia, eu estou montando recurso. É isso. E aí, quando o paciente não evolui, junta a carga mental de, cara, eu ainda não estou sendo boa o suficiente. Então, isso adoece. Né? O fonoaudiólogo, ele adoece, ele surta. Porque ele começa a se questionar. Então, isso, cadê aqui? Deixa eu abrir aqui para vocês. Isso é algo muito sério. E quando eu entendi que a CA poderia ser um caminho de evolução, sim, para os meus pacientes e ninguém falava, falei, o que está acontecendo? Por que as pessoas não falam isso? Aí eu comecei a pensar,
Se esse conhecimento que eu tô tendo naquela época, eu tava aprendendo ainda, muito no offline, eu começava a falar, que eu não sei se tem gente que me conhece aqui bem das antigas, tirando a Adri, né, Adri? Que a gente é das antigas. Eu falava no Instagram, gente, tem vídeos meus lá em 2020, eu ensinando o Let Me Talk, eu ensinando a diferença do PEX e do POD, eu ensinando algumas coisas de personalidade, eu fazia tudo errado, mas eu ensinava. Porque eu sempre fui de passar o conhecimento, eu tava ali ajudando as pessoas. Até que eu comecei a pensar, cara, por que ninguém tá falando sobre isso para as fonos? Porque se eu quero ajudar fono, por que ninguém fala isso para fono? Por que as pessoas vendem como fórmula pronta? Por que as pessoas acham que é varinha mágica? Porque o que eu tô vivendo aqui não é mágica, né? E aí começou a me ver a ideia de escalar só no final. E aí foi que eu falei para vocês. Para ajudar essas famílias que não tinham acesso, porque, assim, se a fono é pressionada e a CA pode ser um caminho de liberdade para esse paciente ter autonomia, a CA é o caminho. Por que as fonos não sabem disso? Eu comecei a pensar, a fono é o caminho, né? E essas fonos, conforme elas vão aprendendo a implementação da CA, elas se sentem mais seguras e comprometidas com o seu paciente, elas deixam de se cobrar. Os pacientes começam a evoluir. As fonos começam a transformar a sua vida, a sua prática, e elas começam a transformar a vida de outros pacientes. E aí eu comecei a pensar, e se eu diminuir 1 hora do meu trabalho no consultório e começar a vender o meu conhecimento para mais fonos nessa 1 hora? Se eu começar a contar a prática, porque, de novo, eu vou trazer para vocês. Há 6 anos atrás, mesmo que, digamos, a Adri trabalhava com a CAA, né? Aqui eu vou até fechar de novo para ver vocês. A Adri não falava como ela fazia. Aí vem a questão da união dentro da fonoaudiologia. A Adri não falava. Então, eu poderia estar me batendo no meu consultório com o meu paciente, mas a Adri não ia me ajudar e nem falar na internet. Ainda é um pouco assim, né? A fonoaudiologia ela vem mudando, graças a Deus. Mas ainda é assim, mas vem mudando. Mas há 6 anos atrás ninguém falava. Então a gente tinha na internet o que era CA, o que era POD, o que era PEC, sei lá, mas ninguém falava como fazer para fono. Aí eu falei, não, peraí, vamos começar a compartilhar. Só que tem um porém. Fazer atuação fonoaudiológica na CA é diferente de fazer a CA. E ninguém fala sobre isso. Ainda não fala, né? Eu falei, por que as pessoas não falam sobre atuação fonoaudiológica? Por que as pessoas não falam que para implementar precisa fazer uma avaliação? Por que ninguém fala que tem que montar um plano terapêutico? Por que ninguém fala sobre intervenção de linguagem? Por que ninguém fala que tem que personalizar, não é só baixar um joguinho lá do tablet? Por que ninguém fala isso? Para fono? Porque quando eu fui ter acesso a CA, me falaram, vai lá e faz o POD, que quando tu fizer o POD, tu vai conseguir implementar com o teu paciente. Gente, eu saí mais perdida que eu entrei. A tal da varinha mágica que não funciona, me venderam uma coisa e a realidade é outra. É isso que eu ia falar. Por que ninguém fala que é difícil? Por que ninguém fala que é difícil? Ver a Adriana na internet, você vai brigar comigo de novo, né? É mais difícil. Mas, assim, foram coisas que eu sempre compartilhei com a minha equipe. Eu sempre tive equipe de fono. E a primeira coisa que eu sempre falei foi isso. Gente, CA é difícil. Não é aquela coisa que você vem com um bloquinho e vambora, né? E aí, Adri, eu comecei a entender por que é difícil. Porque não é difícil a CA. É trabalhoso. O que é difícil é ter raciocínio de linguagem. E o raciocínio de linguagem é o que ninguém nos ensina. Nem em curso, nem nas formações, nem na faculdade. E foi aonde eu falei, é aí que eu vou escalar. É aqui o meu diferencial. É aqui, essa bolinha aqui, que ninguém fala, que transformou a minha realidade, que eu parei de comprar curso, porque eu era uma papa curso, eu comecei a falar, não, eu não vou mais comprar, eu vou começar a estudar com o que eu tenho. E aí eu comecei a devorar, né, tudo que eu tinha, todos os artigos nacionais sobre CAA, né, na época, pelo menos, eu sabia todos. De atuação fonoaudiológica na CA, para vocês terem noção, no Brasil existem 3 artigos, eu sei os 3 artigos de cor. Então eu comecei a revisitar, eu falei, por que ninguém fala como que é a atuação fonoaudiológica na CA? Porque se a CA faz parte
da intervenção de linguagem, aonde que está falando isso? Gente, isso é coisa muito séria, porque assim, a sociedade começou a falar isso agora. Agora, ninguém falava disso há um tempo atrás. Eu falei, bom, aí que começa o grande problema, porque quando eu entrei na CA, todo mundo vendia o feijão com arroz. Tipo, vai lá e faça a prancha assim, aplica a prancha assim, é só você fazer assim que o paciente vai comunicar. Eu chegava na frente do paciente, o paciente jogava a prancha pro alto. Eu falei, tem alguma coisa aqui que ninguém falou. Falaram para mim ficar na página 1A e 2B, mas ninguém me falou o que vem depois. Então eu falei, cara, com a minha vivência que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu vou começar a ajudar as fotos, eu vou começar a falar o que ninguém fala. Porque eu não acredito que a gente tenha aí concorrência. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sempre fui de ajudar as pessoas, seja gratuito, seja pagando. Mas vem de novo a experiência e fala assim, bom, se de graça eu já transformo vida, vou começar a cobrar, né? Ué, vou começar a cobrar, nem que for pouco, mas eu vou começar a cobrar. Porque afinal, o que eu queria? Eu queria diminuir o meu tempo no consultório e precisava continuar ganhando dinheiro para realizar meus sonhos, e eu vi que tinha fonos, ou seja, eu vi que com o conhecimento que eu tinha, transformava nem que fosse pouco a vida da fono. E aí eu comecei, gente, na cara e na coragem. O pouco que eu tinha, eu comecei a ofertar em supervisão para fono. Isso foi em 2022, sei lá. Aí foi a minha primeira mentoria que surgiu. E aí eu comecei a posicionar, eu comecei a vender o meu conhecimento. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu comecei a posicionar. Eu comecei a ver que o conhecimento que eu explicava para os pais começou a me trazer uma certa autoridade e uma referência. Os pais, eles já me respeitavam na época. Mas antes, a minha agenda era lotada, eu tive que diminuir um pouco, e aí começou a triplicar. Eu cheguei a um ponto que a minha agenda tinha uma fila de espera de mais de 3 anos comigo. Eu falei, gente, isso é surreal, porque não é eu que estava fazendo essa divulgação, eram os pais. Então, eu comecei a perceber que a forma como eu explicava para os pais, a forma como eu ensinava os pais, isso era um posicionamento. Eu estava explicando o que era para ser feito de uma forma íntegra, eu estava vendendo muito mais do que aquela hora de atendimento. Falei, bom, eu preciso começar a me posicionar na rede, eu preciso começar a vender o meu conhecimento. A vender, eu digo comunicar intencionalmente, é nesse sentido, tá? Então, eu preciso começar a falar sobre isso para as pessoas. Né? Eu precisava, então, começar a me posicionar como uma referência, porque, de fato, né, na minha cidade, assim, no estado ainda era muito poucas, mas na minha cidade ninguém falava sobre CA. Então, eu falar sobre CA começou a me diferenciar. Só que, de novo, eu tinha que me posicionar também em relação ao meu trabalho, porque conforme eu trabalhava, mais olhares eu atraía, mais oportunidades eu estava começando a ter, mas se eu não cuidasse, eu ia cair de novo. Afinal, eu precisava estabelecer um limite com o digital, com os pais e com o meu trabalho. O que eu quero, né? E aqui vem de novo a nossa vida, que é isso hoje muito, né? Limites. A gente precisa saber estabelecer limites e ao mesmo tempo lidar com as crenças. Porque muitas vezes nós não conseguimos impor limites para os pais, para a rede social, com o hater, né? Ou enfim, com o trabalho, porque a gente começa a se questionar. Se eu dizer para o pai que eu não vou mais atender ao sábado, ele não vai gostar e ele vai tirar o filho dele de mim. Se eu for na internet e eu fazer um vídeo, o que vão falar de mim? E, gente, vão falar. Não importa. Se vocês estão dentro do consultório, se vocês estão na rede, eles vão falar. Falam. Fala se você fizer coisa boa e fala se você fizer coisa ruim. Vão falar. Aí você tem uma escolha. Travar, ficar naquilo lá, se escondendo, ou ir mesmo assim. Porque esse medo não ia me segurar, porque eu já sabia que já iam falar. Então, pelo menos eu vou começar a ditar como vão falar, porque quem vai falar sou eu. Vai sair da minha boca. Quem vai contar essa história sou eu. Não vou deixar que os outros contem por mim. Eu vou contar a minha história.
E na época, quando eu comecei no digital, não tinha essa coisa assim de fono empreender, tá, gente, no digital. Naquela época, eu acho que tinha a Isa, ela já deu aula aqui com vocês, Miguel? A Isa, Sim. Isabela Veríssimo, que é uma grande amiga minha e foi ela uma das minhas grandes incentivadoras. Mas ninguém falava, que é isso, profissional, fonoaudiólogo no digital, a profissional da saúde falando, que é isso, fono tem que ficar dentro do consultório. Olha as crenças, e eu me questionando, será que realmente é dentro do consultório? Será que eu tenho que falar? Será que, o que vão falar? O que será que os pais vão falar? E, gente, é certo, quando vocês começarem a falar no digital, os pais vão olhar para vocês de uma maneira diferente. Muitos não vão gostar, inclusive. Mas aí, de novo, quem que vocês escolhem contar a história de vocês? Qual é o propósito? Então, eu sigo mesmo com as crenças, mesmo as crenças que me autolimitam, inclusive. Porque a gente questiona, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu não sou muito velha? Será que eu não sou muito nova? Será que com o conhecimento que eu tenho eu consigo ajudar as pessoas? Ah, mas eu não estou pronta, eu não sei tudo. A gente nunca vai saber tudo. E foi assim que eu comecei a me tornar referência à autoridade. Inclusive, muitos de vocês me conhecem por causa do digital. Foi assim, na cara e na coragem. Pelo pouco que eu sei, esse pouco vai ajudando as pessoas. Eu comecei a entender que é isso. Eu não preciso saber tudo e eu nunca vou saber tudo. Eu vou errar, eu vou falar porcaria na internet. Mas eu comecei a olhar para os meus diferenciais também. Enquanto tem 4 que falam mal de mim, eu sou a única que estou falando. Então eu começo a me destacar. Enquanto 4 estão falando de mim, elas não estão falando. Eu estou vendendo meu conhecimento, ou seja, isso vai chegar em alguém. Enquanto me atacam, eu estou olhando para frente. Então eu comecei a pensar, eu comecei a ignorar e eu comecei a focar em mim, que é o que importa. No final é sempre sobre isso, a gente não pode olhar para o lado, mas precisa ter ação. Não basta só ficar no mundo da ideação, né? Então, eu comecei a ver que o digital poderia ser um caminho para mim e falar sobre atuação fonoaudiológica poderia ser um caminho para mim. Empreender, encontrar mais fonoaudiólogos, porque se eu ensinasse mais fonos a atuar com CA com segurança, essas fonos podiam transformar a vida dos seus pacientes. Só que para eu poder ajudar elas, eu precisava fazer a gestão da minha vida. Gestão da agenda, foi a primeira coisa que eu comecei a mexer. Então, eu comecei a trazer estratégias. Por exemplo, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer ao longo dessa semana? Eu era daquelas que eu começava segunda-feira só fazendo, bem no automático. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu vivia apagando incêndio. Hoje ainda ocorre apagar incêndio, mas é bem menos. Por quê? Uma das ações que eu comecei a fazer é, domingo à noite, eu abro a minha agenda, eu faço uma lista de todas as tarefas e pendências que eu tenho para aquela semana e eu comecei a distribuir ao longo da semana. O que eu vou fazer na minha segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? E assim por diante. Eu comecei a distribuir. Eu comecei a planejar como eu ia distribuir o meu tempo, inclusive. Porque eu comecei, né? Quem atua com a CA sabe que a gente cai numa cilada. A gente entra por amor e quando a gente vê, a gente está trabalhando muito mais do que a gente imaginou. Não basta só atender. Eu preciso ter tempo para avaliar, para personalizar recurso, para treinar parceiro, para fazer visita. E no meu caso, eu ainda tinha que ter mais agenda para dar aula. Porque eu comecei a dar aula. Então eu falei, não, peraí, eu preciso planejar meu tempo. Porque se eu não planejar, eu vou estar abarrotada e eu vou adoecer de novo. Eu não posso mais adoecer. Nesse meio tempo, eu comecei também, inclusive, a ter uma leitura melhor da minha sintomatização. Hoje, eu começo a sentir dor, eu começo a minha garganta, eu começo a adoecendo, parou. Sinal claro, evidente, diminui. Mas antes eu não sabia disso. Então, eu comecei a planejar meu tempo. Como eu vou distribuir? Porque eu comecei a entender que tudo para os nossos pais que a gente atende é importante. O filho deles é o centro da vida deles, mas não pode ser o meu centro. A fonoaudiologia não pode ser o meu centro. Eu tenho outros sonhos, eu tenho outras vidas. Então, nem tudo é importante, nem tudo é urgente. Mas o que é importante e urgente para eu fazer na segunda?
Bota como prioridade. O que é urgente e importante na terça? Bota como prioridade. O que não é urgente, o que não é importante, eu vou delegar. Ou eu vou remanejar isso para fazer em outro momento, né? Porque a gente precisa aprender que a gente tem que gastar mais tempo planejando do que executando. Então, nem que eu fique mais tempo no domingo organizando a minha agenda e falando, olha, na segunda-feira de manhã eu vou fazer só a gestão, é o dia só de gestão, eu deixo fixo. E a gente tem que aprender a abrir e fechar a aba, gente. Isso é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Por exemplo, segunda-feira, 8 da manhã, até meio-dia, é meu dia da gestão financeira da Casa Afeto. Se eu não finalizei 1h30 da tarde, eu não vou continuar na gestão da Afeto. Se eu não finalizei, antigamente eu continuava, porque eu precisava finalizar aquele bloco. Mas aí o que acontece? Isso atrapalhava e atrasava minhas outras demandas. Hoje eu comecei a abrir e fechar a janela. Deu meio-dia, não importa se eu acabei ou não acabei, eu vou fechar essa janela e agora eu vou trabalhar em outra janela. Eu preciso começar a botar limite para mim também dentro do meu trabalho. Então, de manhã, gestão financeira. À tarde, gestão administrativa. Terça-feira, aí eu fui começando a colocar prioridade e limite também. Abre e fecha, abre e fecha. Nem tudo vai dar para fazer no dia. É isso aí, a vida é essa, a vida de adulto não dá para fazer tudo. Mas então, o que ficou faltando? E aí eu vou ver se tem um tempo na agenda que se dá para distribuir nessa semana, senão vai ficar para outra. É isso, a vida é essa. E a gente vai buscando ferramentas, né? Eu uso o Trello, o Notion, o Google Agenda. A gente vai buscando agendas, estratégias, ferramentas para nos ajudar na organização e no fluxo, né? Eu aprendi isso muito com o Miguel. A gente precisa construir dentro da nossa empresa, seja no nosso serviço quanto consultório, que isso é uma coisa que a gente não enxerga. Vocês, assim como eu, somos a marca da nossa empresa. Não importa se tu tem um consultório, se tu trabalha para fulano, você é a empresa. Você é a marca. E se você não construir um fluxograma, né, uma forma de estruturar esse serviço, você vai ficar o tempo todo apagando incêndio. Eu não sabia fazer isso. Então, como é que um cliente chega até mim? Eu comecei a organizar. Como que eu oferto esse serviço? Eu comecei a organizar. Como que eu dou devolutiva? Quanto que eu dou devolutiva para o pai? Quando que eu avalio? Quando eu planejo? Eu comecei a distribuir isso na minha agenda. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de administrativo. Quinta-feira é dia de visita escolar. Sexta-feira é dia de personalização, é dia de treinamento de parceiros. Eu comecei a distribuir melhor na minha agenda as tarefas. Atendimento é esse horário, é esse horário. Ah, trabalho vai para casa? Trabalho não vai para casa. Se ele vai para casa, ele tem um tempo curto. Eu vou trabalhar, digamos, das 6 às 8. Não importa se eu não acabei. É aquele momento, porque eu comecei a entender que não é só a fonoaudiologia que vive. A Ana também tem um marido. A Ana também tem uma família. A Ana também tem outras coisas que precisa priorizar, que também são urgentes e importantes. Né? Então, aí vem a gestão da minha agenda e gestão do trabalho, né? E eu comecei a pensar, como que eu vou ofertar esse trabalho para essa família? Por exemplo, essa história de que pai manda mensagem o dia todo e eu vou ficar respondendo o WhatsApp o dia inteiro, acabou comigo, isso não existe mais. O pai, ele pode me mandar mensagem, eu respondo ele até 6 horas da tarde. Ele vai me mandar mensagem 7, 8, 9, 10, ele vai ficar no vácuo, ele que lide com isso. Eu não gasto meu horário, eu não respondo mais mensagem fora de horário. Que eu não sei vocês, mas eu tenho famílias que elas me mandam podcast. Elas mandam, e se eu respondo, aí que elas mandam mais. Não, mas aqui ninguém tem esse tipo de família não, viu? Ai, vocês são uma banda de alecrim, então. Que as minhas, olha, se eu deixar, ela se duvidar... Acredita que bateu já na minha porta? Eu falo, se deixar bate na minha mãe, bateu já na minha porta. Com o paciente tudo, oi, Ana. E pior, o paciente grudou em mim e não queria ir embora. Eu falei, amor, beloved, volta pra tua casa. Aqui é a minha. Bateu na minha porta, gente.
Falta um pouco de filtro, falta, é verdade. Quem bota limite? Eu. Porque se eu não boto limite, quem bota limite é eles. Então eu comecei a entender como eu vou ofertar meu trabalho. Olha, meu trabalho se dá desse horário. Qual é o dia que eu tenho? Vou dar um exemplo. Eu tenho do Joãozinho. É segunda às 8 horas e quinta-feira às 7 horas. Esses são os 2 horários que eu estou disponível para você. Você quer me conversar comigo? Você pode mandar uma mensagem, eu vou te responder em horário comercial quando eu puder. Se você quer conversar, você quer ter mais tempo, então você vai ter que agendar um horário comigo. Porque eu não sou disponível para você o tempo todo, eu sou disponível naquelas 2 horas. Se você quer, a gente vai ter que organizar isso. Então eu comecei a limitar e eu comecei a organizar esse ofertar. Ao mesmo tempo, enquanto supervisão, esse cliente, para ele me contratar, ele vem, ele me traz as suas necessidades, eu tenho modelos de propostas prontos, eu envio, ele analisa. Não é eu que estou conversando com ele. E aí ele vai me retornar. Tá? Então, a gente precisa começar a pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Quem que está escolhendo? Quem que é a prioridade aqui? Quem está mandando no meu trabalho? Né? Outra coisa é, quanto tempo da sua agenda você vai trabalhar no consultório? Então, quantas horas você vai ficar no consultório disponível? Lembrando que vocês têm horário que estudar, vocês têm horário para planejar, vocês têm que ter horário para viver a vida além da profissão. Né? Vou dar um exemplo. Eu canso de ver as minhas alunas, faltou paciente, o que as alunas fazem? Elas vão assistir aula. Típico. Só que aí, gente, vamos pensar. A gente fica o quê? O tempo todo tampando buraco. Mas, aqui eu vou trazer uma reflexão para vocês. Quantas de vocês que faltou paciente vai lá e assiste um curso? Quantas de vocês faltou um paciente vai para academia? Vai no médico? Faz algo por vocês? Quantas de vocês fazem isso? Quantas de vocês desmarcam o atendimento para ir ao médico? Quantas de vocês desmarcam o atendimento para levar um filho, sei lá, no médico? Quantas de vocês têm coragem de falar para a família e falar assim, olha, hoje eu não vou poder atender seu filho porque eu não estou me sentindo bem? A gente não tem coragem. A gente não coloca. Essa é a verdade. Então eu comecei a ver assim, peraí, quantas horas da minha vida vai ficar dedicada ao consultório? E eu escolhi, vai ser tantas horas. Hoje, qual é a minha vida hoje? Hoje são 13 horas de consultório, não mais, não menos. Às vezes, inclusive, eu já percebi que se eu ficar na afeto, eu estiver lá, o trabalho bate na minha porta. Então eu tenho que vir embora, porque se eu ficar o trabalho, ele bate. Então eu preciso sair do ambiente para poder abrir e fechar a caixinha. Senão eu estou o tempo todo, e aí aquele tempo todo no consultório vai atrapalhar as outras coisas que eu preciso fazer. E é eu que tenho que estipular esse limite. Eu trabalho com o digital. Então, quanto tempo eu vou ficar no Instagram, rede social? Quanto tempo eu vou dedicar a isso? Né? Porque, sim, o trabalho, para mim, o Instagram, ele é profissional, ele é trabalho. Mas, se no meu tempo de folga, por exemplo, né, almoço, intervalo, final de semana, eu tô aqui rodando o feed, eu tô o tempo todo trabalhando, a minha mente, ela não descansa. Então, quanto que eu vou me cuidar? Quando eu vou descansar? Eu, Ana, não suporto o Instagram. Eu não dou, eu só fico lá porque eu trabalho mesmo, mas eu não gosto. Não vejo proveito nenhum. Não tem saúde mental naquilo ali. Não tem descanso. Então, quanto tempo eu vou ficar no digital, né? Instagram, gente, né? Pelo menos para mim, não é diversão, ele é trabalho. Então, eu só vou estar no Instagram se eu estou trabalhando. Se eu não estou, eu fecho ele. E esse é o meu grande exercício de 2025, porque o que eu perco de tempo da minha vida rodando o feed é surreal. É surreal. Quando eu vejo, eu tô lá 20 minutos rodando o feed. Só rodando. Ganhando nada com isso. Tá? Meta de vida, Letícia? Nossa, então. Toda hora. Tanto que eu botei alarme agora. Eu botei alarme. 20 minutos e ele me avisa. Eu tive que botar. Pra ver se eu crio vergonha na cara. Porque não tem como. Adulta, não consigo ter controle disso daqui.
E de novo eu fico falando para vocês, né? Minha próxima missão é ser mãe. Eu fico pensando, como é que eu vou criar um filho? Cuidar de um filho, o filho vai ver eu cuidando de um celular. Não tem cabimento. Olha o modelo que eu vou dar para uma criança. E isso a gente vê dentro das casas, as famílias que a gente atende também, né? Então eu não quero ser uma adulta viciada. E é muito difícil essa linha tênue, porque afinal o Instagram é meu trabalho também. Eu tenho mais de um trabalho, não é só a clínica, não é só atender, não é só a gestora, é o digital. Então eu também tenho que limitar isso, né? Quanto tempo eu vou ficar? E eu preciso ter um posicionamento estratégico, ou seja, e aí muitas de vocês que me seguem lá no Instagram, eu vou contar o grande segredo. Tudo que eu falo mesmo no Instagram, o que eu posto é intencional e é estratégico. Eu não falo nada, eu apareci aqui porque eu quero tricotar com vocês. Mentira, não faço isso. Tudo é intencional. Tudo que eu falo é intencional, tudo é pensado, tudo é estratégico. Tudo. Tudo. Por quê? Eu tenho um objetivo com aquilo. Pode ser que não fique tão claro o objetivo hoje, mas daqui a alguns dias vocês vão ver. E é assim que é. Eu vou lidando com o digital de forma estratégica. Quando eu não tenho nada para falar, eu não apareço. Quando eu não estou bem emocionalmente, aqueles dias que a gente está com a energia baixa, eu nem sequer apareço. Porque não tenho o que compartilhar, gente. É trabalho, não é minha vida. Instagram não é minha vida. Quem me conhece pelo Instagram não me conhece. A Ana do digital não é a Ana da pessoa. São pessoas totalmente diferentes. Não é a mesma pessoa. Então, eu decido compartilhar o que eu quero lá, mas a gente precisa fazer um cálculo, né? Quanto que você precisa para viver bem? Porque normalmente a gente faz um cálculo assim, por exemplo, eu preciso de, 10 mil para pagar minhas dívidas mensalmente. Tá, esse é o mínimo, né? Vamos dizer assim. E o máximo? Quanto que é o máximo para você? A gente tem que ter um mínimo e um máximo. Porque senão a gente fica na roda, gente. Nunca é bom o suficiente, nunca vai ter um fim. Qual é o teu máximo? Isso tem que estar claro para você. Qual é o teu máximo? E aí o máximo, muitas vezes você vai falar assim, bom, o meu máximo é 50 mil, mas para eu chegar nos 50 mil, eu tenho que entregar a minha vida. Então é 50 mil o teu máximo? A que preço, a que peso, vale a pena? Isso aconteceu comigo no digital também em 2023. Foi um dos anos que eu mais faturei na minha vida. 2023 foi o ano dessa placa aqui, ó. 1 milhão de faturamento, 2023. Ninguém sabe disso. Vocês são os primeiros. Porque eu não compartilho isso no digital. Foi o máximo que eu tirei. Foi o ano que eu tirei 1 milhão de faturamento com o digital. Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. E ninguém sabe. Acho que o Miguel sabe que o Miguel não conhece, né? Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, sabe por quê? Porque ninguém sabe, porque o muro da minha casa, eu tenho uma casa alta, que tem um muro de 6 metros, a minha casa, o muro caiu, começou a afundar, e ia cair em cima da casa dos outros. E eu não tinha um puto no bolso. Então eu tinha que trabalhar. De novo, a necessidade. Então um monte de gente viu eu crescendo no digital e vendendo curso, e pensa, meu Deus, ela tá ali ganhando rios. Quem dera, eu tava pagando um muro. Quase 400 mil no muro. Um muro, gente. 400 mil. Muro. Esse foi o meu 2023. Foi a placa de 1 milhão. Ninguém sabe o ônus disso. Vocês estão sabendo. E eu brincava com seu esposo, falei assim, meu amigo, onde é que vai? Pelo amor de Deus, nossa senhora, eu ficava bravo com ele. E era, gente, trabalhava, mas não era porque eu queria, era porque eu precisava. E aí, o que aconteceu? 2024, eu falei, não, peraí, as coisas têm que ser menos. E eu comecei a diminuir. Porque, lembra que eu falei? Eu conseguia faturar bem, mas o preço para faturar bem não era saúde para mim, não era. Eu comecei a ficar refém de novo do digital. Eu já não era mais refém do consultório, mas também não queria ficar refém do digital. Então, eu falei, 2024 vai ser diferente, eu vou fazer menos. E, de fato, eu comecei a fazer menos. Eu comecei a fazer a gestão da minha vida. Eu falei, o que eu quero para mim? Né? Porque nem tudo é prioridade, nem o digital. Eu comecei a falar, peraí, onde tá a Ana aqui também?
no digital. Que eu ajudo as fonos, mas onde a Ana está se ajudando? Aonde fica a Ana, que tem outros sonhos? E o quanto que eu invisto em outras áreas, tipo, no profissional, o quanto que eu estou investindo em mim? Porque em 2023 eu trabalhei, 2024 o que aconteceu? Começou a aparecer as doenças de pele, meu cabelo começou a cair, os ônus que ninguém sabe, mas que existe, né? Eu comecei a falar, não, peraí, nem tudo é prioridade, nem o trabalho, nem o digital, eu preciso começar a dizer não. Inclusive não para mim, não para os cursos, não para as... Eu viajei o ano passado inteiro, foi o ano que eu mais viajei no Brasil inteiro, eu dava curso direto. A que preço? Eu falei, gente, eu tô errando aqui também, eu comecei a perceber, eu falei, não, peraí, eu vou ter que começar a dizer não, e o não, o pior não era para mim, sempre. Porque eu trago uma coisa dentro da minha história de vida, uma crença, né? Lá dos nossos traumas de infância, da nossa criança interior, que eu aprendi, enquanto criança, que para eu ser aceita e amada, eu tinha que agradar aos meus pais. Então, Deus o livre se eu dizer não para as pessoas. Como é que eu vou me sentir aceita? Como é que eu vou me sentir validada se eu dizer não? E essas fonos que agora sabem que elas podem pedir ajuda para mim, como é que eu vou dizer para elas que não tenho horário, não tenho curso, não tenho como te atender, não vou te responder? Ou o que você está querendo, de graça, eu dou pago, então você tem que comprar um curso? Falei, bom, eu preciso começar a dizer não. Isso em 2024. E aí, é uma das outras frases que eu trago para vocês, que eu também trouxe para mim de aprendizado. Quando a gente não sabe dizer não, a primeira pessoa que a gente se magoa somos nós mesmos. Quando eu não sei dizer não para o outro, eu estou dizendo não para mim. Será que é exatamente isso que eu quero para minha vida? Chegou o final de 2024 e falei, cara, eu sou aí reconhecida, eu sou referência à autoridade, mas eu não quero ser famosa. Eu quero transformar a vida das pessoas. Só que para eu transformar a vida das pessoas, eu também preciso transformar a minha. Quando que eu vou me colocar como prioridade? Quando que eu vou viver isso? E aí eu falei, não, peraí, 2025 vai ter que ser diferente, porque... E esse tem sido um exercício meu de vida, assim, sabe? Porque adivinha, a Bonita fez o quê em 2025? Vou calmar. Que foi a primeira coisa que eu fiz em janeiro, entrei no mestrado. A minha própria orientadora, ela queria me socar. Gente, é um exercício para mim, fazer uma coisa por vez. Eu não sei, eu sou uma pessoa multitarefa, isso é um exercício da minha vida, aprender a dizer não. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu vivo, eu amo ajudar as pessoas, então é muito difícil falar não. Mas eu tenho aprendido que eu preciso dizer não. Para minha sobrevivência, eu preciso dizer não, né? Então eu comecei nessa, né, de o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, comecei a me comparar. Como é que eu vou continuar crescendo, me desenvolvendo na profissão, se eu começo a dizer não? As dúvidas que a gente começa a questionar, lembra das crenças? Eu falei, eu começo a me comparar, eu falei, bom, mas para eu poder, digamos, falar lá dentro do congresso que eu quero, eu tenho que me diferenciar, eu tenho que me destacar, eu tenho que mostrar meu trabalho, eu tenho que fazer isso. A gente se compara o tempo todo, né? Eu falei, tá, mas, de novo, qual é a fórmula? Qual é a régua? Quem é as pessoas? Essas pessoas que estão aí mostrando essas conquistas, como que ela é nos bastidores? Como que é a vida dela? Eu comecei a pensar, né? Será que ela consegue descansar? Será que ela consegue viajar de fato, sem mexer no trabalho? Eu comecei, né? Inspiração, comparação. E aí eu comecei a ver no meu Instagram que a grande maioria das pessoas que eu segui eram pessoas que eram muito bem posicionadas profissionalmente. Mas eu não via nada das famílias delas, eu não via nada. Elas não falavam sobre saúde mental. Elas não falavam. Elas não... Então, assim, será que elas têm vida? Aí eu comecei a deixar de seguir um monte de gente, eu comecei a seguir pessoas que me inspiravam a ter hábitos diferentes e caminhos diferentes, porque afinal eu precisava também de motivação para viver uma vida diferente. E aí foi o que eu trago para vocês, que é o que eu tenho feito em 2025.
fazer uma pesquisa de inspirações de pessoas reais. Reais. Não as pessoas bem-sucedidas, nem as pessoas que são referência à autoridade. Não, eu quero pessoas reais. Eu quero ver pessoas no Instagram e profissionais que chega final de semana, elas não postem nada de trabalho. Que elas fiquem off. Porque se ela ficar off, ela me inspira e fala assim, não, tu também pode ficar off. Eu quero pessoas que mostrem para mim, final de semana, bater um print, assim, uma foto mesmo, ela tomando um drink com a família dela. Porque sim, profissionais também têm vida social. Eu quero ver pessoas de verdade. Essas pessoas que mostram a vida perfeita, eu falei, não quero isso. E aqui é óbvio que a gente vai ter momentos na nossa vida que eu vou ter que intensificar, trabalhar um pouco mais aqui, para que eu descansar. Eu entendi que tem os momentos que eu vou ter que dar uma acelera, porque eu tenho um objetivo ali, mas não dá para manter isso o tempo todo. Eu comecei a entender isso. Eu vou ter que acelerar, mas eu tenho que entender que esse acelero não é a vida. Ele tem que ser por um curto período de tempo, porque se eu estender um pouco mais, quem cai sou eu. Eu comecei a ver que o ambiente que eu frequento e as pessoas que estão comigo dita muito o que eu vou fazer, quem eu sou. Então, eu digo isso para vocês, ambiência é tudo. Com quem vocês estão trocando, com quem vocês estão falando com pessoas só de trabalho? Ou que lembram vocês que a vida real é no offline? Que a vida real é o off. A vida real é a dor de garganta que você não tá, né, dando ouvidos. A vida real é a casa bagunçada, é aquele armário que você esconde que você não quer olhar. A vida real é o que ninguém quer falar. Nem você, porque você foge, você se esconde no trabalho. Você não quer assumir. A gente faz isso o tempo todo. Tem várias dores nossas pessoais que a gente não quer ver, não quero lidar, então eu vou focar no trabalho. É mais fácil, muitas vezes, se esconder no trabalho, né? Mas será que isso é o que traz a felicidade? Lembra lá do propósito que eu falei para vocês? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que a minha felicidade realmente está só no trabalho? De fato, eu comecei a perceber, e cada vez mais, porque antes era como se eu tivesse consciência, mas eu não praticasse. Falei, bom, preciso mudar o ambiente. Preciso sim mudar as pessoas, preciso mudar o ambiente, inclusive, que eu sigo aqui. E eu preciso ver, sim, a minha rede como networking. Então, por exemplo, se eu vou para um congresso, tá muito claro por que eu vou para lá. Eu vou para fazer um networking. Eu vou para estudar, eu vou para trabalhar, mas eu vou para networking, porque as conexões, as pessoas que eu vou falar, eu tenho objetivos em comum e eu tenho que sair daquilo com alguma coisa. Então, se eu tô na internet e eu tô falando algo, é networking. Se eu vou para um evento, o objetivo é claro, eu não vou só lá para divulgar a minha imagem. Isso tem que estar muito claro para vocês por que eu vou. Tem que ser intencional as nossas ações, cada vez mais intencional. Porque as ações que eu estou fazendo tá me levando para onde eu quero, para quem eu quero ser. Se elas não estão levando, a gente tem que revisitar e falar, será que eu estou no caminho certo ou eu tenho que recalcular a rota? E tá tudo bem recalcular a rota. A gente faz isso o tempo todo, deveria fazer, pelo menos. Né? Eu preciso ter uma vida além do trabalho. Então, perguntas que eu quero que vocês saiam desse encontro refletindo, né? Como que anda a sua vida? A gente falou até agora sobre o profissional. Como que tá a tua vida? Como é que tá as discussões ou as conversas inconcluídas que vocês não finalizaram com o seu esposo ou com a sua esposa? Aquele assunto que tá lá preso na terapia, se é que você faz terapia, né? Ou aquela dor de garganta, que às vezes é aquele assunto que você não tem coragem, né? Quem é você além do trabalho? Então, por exemplo, quem é a Esther? Quem é a Adri? Quem é você além do trabalho? Eu, Ana, não conhecia quem eu era além do trabalho. Eu não sabia mais quais eram os meus sonhos, quais eram os meus desejos, quais eram as minhas vontades. Eu não sabia quem era mais essa Ana. Um dos grandes exercícios que eu faço com as minhas alunas dentro da mentoria é: quem é você? Me conta quem é você. E 100% das pessoas que eu pergunto quem é você, me descrevem o profissional. Podem pensar, podem olhar para a prática de vocês. Quando eu pergunto quem é vocês se descrevem profissionalmente.
Vocês não conseguem saber quem são vocês além da profissão. Porque vocês se identificam tanto com a profissão que esqueceram que existe alguém além desse CRF, desse CNPJ. Isso é muito sério. Tá? Já vou abrir para você, Carla. Por que você acha que a vida dos seus pacientes e dos seus clientes é mais importante que a sua? Por que você acha que abrir mão de estar com seu marido, do aniversário, um sábado de manhã, é mais importante, né? Aliás, é menos importante do que atender um paciente de manhã. Porque, desculpa, gente, ninguém faz milagre aqui. Ninguém faz milagre aqui. Eu vou lá, eu faço o meu trabalho, muito bem feito, estudo, invisto para lá, mas eu saí de lá, saí do consultório, não é mais a Ana profissional, agora é outra Ana. Dentro dessa Ana tem várias Anas que precisam ser contempladas. Porque tem outras Anas morrendo para a Ana Fono existir. Chega uma hora que pesa, não dá mais para sustentar, né? Então, eu quero dizer para vocês que a gente precisa estar inteira, principalmente se a gente atende pessoas autistas. Como é que eu vou me conectar com uma pessoa que tem sim um desafio aí de conexão, né, de interação social, de reciprocidade, quando muitas vezes nem eu tô presente nesse atendimento, a minha cabeça tá lá em outra coisa? Se eu não tô inteira, como é que eu vou desenvolver um outro ser humano? Né? É muito louco a gente pensar que o terapeuta da saúde, um profissional da saúde, vende saúde, mas ele não tem saúde. E aqui, saúde na sua totalidade, porque saúde não é ausência de doença. Esse conceito de saúde é ausência de doença, gente, ó, já foi embora há muitos anos. Saúde é bem-estar, é qualidade de vida, é cultura, é lazer, é saneamento básico. É uma infinidade, não é saúde, não é só a prevenção de doença, mas a promoção. Então, por exemplo, saúde para mim é eu hoje ter meu jantarzinho com o meu excelentíssimo. Isso é saúde para mim, porque se eu não tiver, como é que fica meu relacionamento? Né? E por fim, a gente tem que lembrar que a gente não nasceu para viver uma vida trabalhando, a gente nasceu para ser feliz. E a sua felicidade não vem só do trabalho, a sua felicidade não vem só da evolução do seu paciente, mas de ter uma vida feliz. Então não coloque o peso da sua felicidade no trabalho, porque ele nunca vai ser contemplado. Ele não vai ser essa totalidade da felicidade que a gente pensa, sabe? Se vocês hoje querem ser felizes, vocês precisam viver uma vida além do trabalho. Então eu comecei, olha só a história que eu trouxe para vocês. Eu comecei falando sobre, né, como empreender além das terapias, e a gente finaliza a nossa conversa sobre felicidade. Empreender também é ser feliz. Mas empreender não é só sobre dinheiro. É empreender na vida. Como que eu evoluo? Como que eu busco essa evolução pessoal, espiritual, né? O ser humano que existe em vocês também precisa ser desenvolvido. E a gente não pode esquecer isso. Então, eu queria lembrar vocês que, além de profissionais, vocês também são pessoas. E vocês também estão em evolução e desenvolvimento. Então, cuidado para não esquecer e ignorar isso, sabe? Porque são vidas. Vocês também são vidas. A gente não pode esquecer isso. Tá? Então, para além de empreender, que a gente possa empreender na vida também. E ver que vocês, com certeza, são o maior investimento da vida de vocês. Sempre. Não importa o momento, o estado que vocês estão vivendo, vocês são o maior investimento da vida de vocês. Investir só em curso e trabalho não é o caminho que vai te levar para a felicidade. O dinheiro não é tudo, vocês sabem disso. Dinheiro ajuda em muito, mas não é tudo. Se fosse, né, não estaria aí essas guerras acontecendo, o mundo não estaria do jeito que está. Nem tudo é sobre dinheiro. E a gente está aqui vivendo isso, né? Muitas vezes as pessoas têm dinheiro, mas não tem como curar, né? Eu posso ter o maior dinheiro do mundo, talvez aquilo não vai solucionar, né? A vida ou a morte, enfim.
Então, que a gente saiba aproveitar o hoje, que a gente saiba olhar para as nossas famílias, para os nossos pares, para os nossos sonhos que são engavetados, para os nossos desejos, para quem nós somos, para quem a gente realmente quer ser, além da profissão. E a profissão, vocês já estão aí investindo, vocês estão aqui buscando ser esse melhor profissional. Mas, não esqueçam, empreender também é sobre você. Empreender, como diz a minha amiga, e eu carrego isso também, empreender é um ato de amor próprio. Que a gente também possa ter um cuidado, um amor próprio, para além do empreender sobre dinheiro, mas empreender sobre a vida. Assim a gente cresce e assim a gente alcança o propósito. Muito obrigada. Carla, você estava com a mão levantada, gata. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, você hoje foi a minha voz interior vindo à tona. Porque tudo isso que você disse, eu de fato sinto, eu de fato converso comigo mesma sobre esse monte de coisa. Só que é um círculo vicioso, sabe? Assim, não tem um dia, Ana, que eu chego em casa à noite e eu não estudo para essa bendita fonoaudiologia. Seja, não vou nem dizer estudo, tá? Mas assim, seja uma live, seja um curso que eu deixo que ficou gravado e eu vou assistir. Não existe. Só que eu acho que a coisa tá tão desordenada, sabe? Assim, é tanto consumismo. Se você olhar meu cartão de crédito, é uma coisa assim, surreal, né? Que tem de curso, que tem de gasto em curso, é uma coisa assim, espantosa. Eu acho que eu devo isso à pandemia. Porque na pandemia, quando a gente descobriu que fazer curso online é possível, pronto. Aí ferrou minha vida. Uhum. Porque antes, quando era presencial, você tinha que se deslocar, tinha que ser um horário, né, que te pudesse ali ser viável. Agora, no digital, não, né? Esse curso fica gravado, qualquer hora você pode assistir. Oba, vou pegar. Oba, vou pegar mais esse também. Nossa, mas eu também estou precisando disso. Pego esse. Mas eu também estou precisando de estudar agora sobre gestão. Vamos fazer o de gestão. Agora vamos fazer o de marketing no Instagram. Vamos fazer, porque eu também preciso disso. Quer dizer, é tanta coisa, é tanta informação. É esse Instagram do jeitinho que você falou, a gente ficar rodando. E passou não sei quanto tempo, mas o que eu produzi? Eu só vi o que os outros estão fazendo. Mas a Carla está fazendo o quê? E se a Carla não fizer nada? Oi? E se a Carla não fizer nada? Eu não consigo. Quando eu pego alguma coisa e falo assim, gente, hoje eu tenho alguma coisa. Nossa, hoje não tem nenhuma aula à noite, porque é assim, né? É fazendo o curso da Beli, é fazendo da Pri, é fazendo, assim. Aí, hoje é dia de mentoria? Não, hoje não é. Aí também tem uma mentoria da questão do marketing. Hoje é dia da mentoria? Não, hoje não. Hoje é dia que eu dou aula no centro espírita que eu vou. Então, esse dia é sagrado. O outro é não sei o quê. Aí, o dia que eu falo assim, gente, o que tem hoje mesmo? Nossa, hoje não tem nada. Então eu vou procurar alguma coisa para fazer, porque eu vou fazer o quê? Eu vou chegar na minha casa e vou ficar deitada, sentada no sofá? Olha isso. E a sensação de que o mundo está rodando e eu estou ficando para trás. Isso é o que mais me mata, a sensação de que o mundo está indo, está todo mundo se informando, está todo mundo adquirindo conhecimento, e eu não. E eu parei para assistir um Netflix, ou eu parei para... Não dá, isso para mim é inconcebível. O mundo, o consumismo, né? Se a gente estiver parado, eu tô ficando para trás, né? Isso aí é muita pauta para mim de terapia, porque... Olha como que a gente está baseando os nossos valores, Carla. Eu só sou boa se eu estou produzindo. Exatamente. Será, então, que eu sou boa? Que peso que eu estou dando para minha vida? E eu te entendo super, super, Carla. Tanto é que o meu exercício, o meu maior desafio é não fazer nada. Mas eu coloco como meta.
Tipo, não vou fazer nada. E se eu sofro, eu vou lá e levo para terapia. Por isso, porque eu preciso começar a entender por que eu estou baseando o meu valor na produção. Eu preciso entender isso. E muitas vezes, Carla, vem exatamente da nossa infância. A gente precisou provar que era boa para se sentir validada, para se sentir aceita, para dizer, ei, olha para mim, eu tenho valor. E a gente começa. E isso vira padrão. Não, é um padrão assim, maluco. Eu também já adoeci. Eu dei entrada, já há 2 anos atrás, eu dei entrada no hospital, na emergência, entrando em choque séptico. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Entrando em choque séptico por um problema no intestino. Quer dizer, então, assim, sabe, Quantas vezes a gente vai precisar adoecer? Então, e por outro lado, eu vejo essa correria desenfreada, mas os meus sonhos, de fato, que eu quero, eu não faço nada para acontecer. Porque eu quero, por exemplo, dar cursos, né? Eu estou com 33 anos de formada esse ano. Eu não vou conseguir atender criança mais há quanto tempo sentar no chão? Né? Então, assim, eu quero pegar, e eu amo dar aula, eu amo estudar, eu amo, sabe, ajudar do jeitinho que você falou, ajudar os outros, mostrar aquele pulo do gato, sabe, que eu descobri, que eu quero passar. Então, eu tenho muito isso em mim. Mas o que eu faço? Porque é aquele medo interior, mas e se eu fracassar? Mas e se eu não conseguir? Mas se eu não der conta depois? Né? Então, assim, e se eu for desmascarada? Porque eu tenho muito isso também, né? Nossa, mas se eu for desmascarada e falar assim, nossa, você não sabe tanto assim, hein, para querer fazer tudo isso. Gente, olha, a cobrança por todos Mas os você lados. não precisa saber tudo para começar, Carla. Inclusive, quem está dando curso não sabe tudo. É isso que nos move a continuar. Mas é o que eu te falei, a gente segue mesmo com medo, mesmo na insegurança, porque quem estuda não sabe tudo, quem dá aula também não sabe tudo. Mas eu não paro por causa disso. Agora, uma coisa é certa, você falou sobre os seus sonhos, né? Isso é uma coisa que eu penso assim, você falou do cartão, eu lembrei, ano passado. A gente paga caríssimo nas formações de fonoaudiologia, né, gente? Assim, ó, R$1.000 é barato pra gente nas formações. Não tem nada menos de R$1.000 na fonoaudiologia. Aí, ano passado, eu tinha um casamento de uma das minhas melhores amigas, e aí, todos os nossos amigos iam ficar num resort lá em Natal, all inclusive. Tudo incluso, caríssimo. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, que isso? Não posso, não tenho dinheiro? Sei lá, nem lembro quanto que era 5, 6 mil reais. Para um casal, gente, não é caro. Mas, para mim era muito caro. Como assim eu pagar 6 mil reais para eu e meu marido poder desfrutar e se divertir? Mas para um curso eu pago 6 mil reais tranquilíssimo. Parcelo lá em quantos cartões e me viro e faço o curso. Aí eu falei, mas peraí, que peso é esse todo na profissão e por que eu não tenho o direito de gastar os 6 mil reais em diversão se eu acho que eu tenho o direito de gastar em curso? Carla, eu digo para ti, foi uma virada de chave para mim pagar. Eu paguei para eu saber que eu poderia pagar. O meu cartão também era para diversão, porque senão o dinheiro ele é para quê, Carla? Só para pagar boleto e conta? É porque a gente fica nessa, assim, eu preciso estar preparada, eu preciso estar mais preparada, eu preciso estar mais preparada, eu preciso estar mais... É um pensamento de escassez muito doentio que isso a gente traz, sabe? O dinheiro ele serve só para pagar conta. O dinheiro tem que nos servir, não a gente servir o dinheiro. Então a gente tem que tirar o dinheiro dessa posição. Porque é óbvio que eu tenho que ter, né, um caixa e pensar, né, no cuidado. Mas não pensar que um dia vai ter problema. Mas pensar que eu tenho que ter um dinheiro, uma reserva, inclusive para isso, para realizar meu sonho. Não para esperar o problema bater na minha porta, mas, pô, eu tenho um sonho. Eu aprendi que o dinheiro tem 3 camadas, gente. O dinheiro, primeiro, é para sobrevivência. Então, pagar minhas dívidas, minhas coisas. Segundo lugar, realizar sonho. Terceiro, ajudar pessoas.
Se eu não tô cuidando, dinheiro é energético também, é energia. Dinheiro ele vai e volta, gente. Mas se eu não lido bem com o dinheiro, eu nunca vou ser merecedora. Ele só vem para pagar conta, ele nunca vai ser abundante. E abundância não é sobre ter dinheiro na conta. Abundante é sobre você viver uma vida abundante. A gente conhece muitas pessoas que são abundantes na vida e não tem um puto no bolso, gente. Então, assim, que peso que eu tô trazendo para esse dinheiro que vem suado? Não precisa vir suado, gente. Não quer dizer que a gente não valoriza o nosso trabalho, mas ele não pode vir com esse peso, essa energia, porque senão ele vai embora. Então, assim, do dinheiro que entra para você, Carla, quanto disso você se parabeniza e você traz isso como reforço para continuar ganhando dinheiro, entendeu? Por exemplo, eu toda vez que eu faço um lançamento, um curso, automaticamente eu vou lá e me dou um presente. Não é presente material de ir lá comprar algo, mas às vezes é sair de viagem, às vezes é pagar um almoço, pagar um jantar. Eu preciso colocar o dinheiro nessa posição de ligar ele a uma coisa boa, porque se for eu associar dinheiro para pagar conta, que sofrimento é esse? Eu só trabalho para pagar conta? Que vida é essa? Já que a gente tem que pagar a conta, vamos pagar a conta da viagem, né? Com certeza, aí eu pago 500 vezes parcelado. É verdade. Ó, gente, eu sei que o papo tá muito bom, mas senão depois eu não dou conta de pagar a hora da Ana, tá bom? Então, assim, ela tem os compromissos dela, mas antes a Maísa tinha levantado a mão, antes, Ana, de a gente dar a palavra para ela, vamos tirar nossa foto? Né? Só porque senão eu esqueço. Senão toda vez eu esqueço, e aí passa, e eu falo, meu Deus do céu, não tirei a foto, tá? Enquanto eu tô lembrando. Então, o Kennedy, agora eu posso falar meninas, que o Kennedy já tá com a câmera ligada. Meninas, liguem as câmeras, por gentileza, que eu também não passei maquiagem, tá bom? Eu também não passei perfume, né? Então, vamos ligar as câmeras aqui para ficar uma foto bem bonita. E a Ana merece, né, gente? Se vocês não querem ligar a câmera por mim, liguem por ela, tá bom? Então, por gentileza, é só um segundinho para a gente tirar nossa foto aqui, para a gente postar lá. Eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Quem quiser fazer um post lá, marca a gente lá no Instagram, lá, tá? Muito bacana. Então, vamos lá, ó, sorrisão, 3, 2, 1. Ó, ficou perfeito, gente. Show. Muito obrigado. Tá contigo, viu, Ana? Pode falar, Maísa. Acho que você tinha levantado a mão. Então, primeiro eu quero agradecer também a oportunidade, né? Ana, também te acompanho bastante. As aulas do Miguel aqui, todo mundo que ele traz são maravilhosos. Mas essa aula realmente foi muito esclarecedora, né? Com muito insight pra gente, porque, querendo ou não, eu também tô do mesmo bolo que todas vocês, né? Todos. E a gente sempre tá correndo atrás, né? A gente sempre tá na correria, né? Atualmente, eu tô atendendo 10 por dia, eu tô pra ficar louca. Ó, o meu motivo de querer ser melhor rápido tá aqui, porque as crianças vão crescendo e a gente não vai tendo tempo para curtir a família. Ju, pera lá, não me atrapalhe. Então, assim, ó, eu já botei tudo no chat GPT, tudo que tu falou ali, ó, e eu falei, cara, eu preciso mudar agora, porque a gente não tem tempo, né, para perder. E muitas vezes a gente quer mudar, só que a gente pensa, Jesus, como que eu vou tirar dois horários da minha agenda, e isso já vai fazer falta, e aí falta aquela ideia, tá, mas eu quero empreender, eu quero fazer um curso, mas e se não der certo, né, fazer um curso não, dar um curso, enfim. Mas eu sempre penso isso, então, todo o conhecimento que a gente tem já é um pouco a mais do que outras pessoas têm, então a gente já pode começar, a gente tem que se permitir errar, né? A gente não tem que ser perfeita sempre, né? A gente tem que se pagar. Então, final de semana, esquece. Eu não personalizo o CAA, eu não faço relatório, eu não respondo pais. Depois do horário de expediente, também não. Porque a gente tem que ter a nossa vida, né? E, assim, sem se preocupar tanto com a opinião dos nossos clientes, né? Porque a gente precisa mesmo colocar limites, como a Ana mesmo falou. Mas só para compartilhar o meu pequeno passo que eu estou dando em rumo a isso, eu contratei uma fono, eu também sou de Santa Catarina, moro aqui, né? Mas eu tive que trazer lá do meu estado, porque está muito difícil. Eu também fiz isso.
uma fono de Manaus para vir atender comigo. Então, eu já vou diminuir a minha agenda na metade para eu poder gerenciar o meu tempo, a minha clínica, administrar tudo, né? Vou querer me posicionar, sim, de uma forma diferente agora com essa mudança. Dá aquele medo de, não quero ser atendido por outra fonoaudióloga além de você. Paciência, né? Porque eu não tenho tempo. E é aquilo, né? A gente também não tem saúde. Eu já não tenho coluna com 28 anos, quem dirá daqui a 10. Então, a gente precisa mudar o hoje, né? E aí eu vou fazer isso, me posicionar como você faz de, cara, eu sou uma pessoa real. Eu posso errar, né? Tá permitido a gente se priorizar, a gente aprender a dizer não. Então, só um pouquinho para incentivar também a colega, que muitas vezes eu entendo, a gente sempre se cobra demais, a gente tem que fazer mais, tem que fazer mais. Mas, às vezes, dá um pause no curso, né? Nos cursos, eu falo isso para mim, e foca em si, foca no que você já sabe, em aprimorar e colocar em prática. Esse mais é nosso. Arrasou, mas esse mais é nosso. Esse eu deveria fazer mais é nosso. Essa cobrança é nossa. Sim. Não é o outro. Pois a gente falar, tô correndo contra o tempo. Correndo contra quem, gente? Se o tempo é a gente que estabelece. Então, e o estresse só vai trazer adoecimento para a nossa vida, né? Então, a gente tem que fugir um pouco desse estresse. E muitas vezes tu falou uma coisa ali que eu achava que era só eu, mas às vezes eu me cobro tanto para ser uma profissional 100% para aquela família que eles querem que a gente seja 100% em todo o tempo, né? E às vezes eu não estou presente, porque ao mesmo tempo eu preciso adiantar não sei o quê, preciso preencher a evolução do que saiu, que já não deu tempo de preencher, e eu não estou 100% presente em tudo. Também quero ajudar. Mas, às vezes, a gente tem que se ajudar, se cuidar, se priorizar, né? Que nem quando a gente é mãe. Se a gente tá bem, a gente vai refletir isso no filho, que nem o Kennedy falou. Psicoterapia é indispensável, né? Então, a minha tem que estar em dia, ela está. Graças a Deus. É isso. E, fiquem tranquilos, gente, assim, empreender no digital, vocês têm que, acho que poucas pessoas falam sobre isso, mas pessoas se conectam com pessoas. Vocês não compram produto das pessoas pelo profissional, vocês compram pelo todo, porque vocês em algum momento se conectou com ela e você confiou nela. Então, a gente precisa lembrar que pessoas são reais. Eu tenho os mesmos problemas que vocês, né? Então, a gente precisa começar a normalizar isso e achar que a vida é um conto de fadas, não é? Sabe? Então, tirar esse peso, né? É a gente que coloca esse peso, essa autoexigência, esse perfeccionista. Tipo, o que vai acontecer comigo se eu não fizer nada? Gente, não vai acontecer nada. Essa é a verdade. O que vai acontecer comigo se eu não aparecer no Instagram? Ninguém vai lembrar que você nem apareceu no Instagram. Tipo, o mundo não gira ao redor do nosso eixo. A gente não é tão especial assim como a gente acha que deveria ser. Então, assim, dá pra gente pegar mais leve mesmo. Dá pra gente viver de uma forma mais leve. Só que a gente precisa fazer isso. Olha, eu não sei vocês, meninas e meninos, né? Eu levei cada tapa na cara hoje aqui, e que essa aula serviu para mim, assim. Eu acho que a Ana veio e falou para mim, tá bom? Não sei se falou para vocês também, mas para mim falou, tá? Foi para mim. Desculpa, mas eu falei que ela foi a minha voz interior. Né? Então falou para todo mundo aqui. Gente, eu acho que é isso, né? Enfim, eu acho que eu não tenho palavras para te agradecer, Ana, né, por você ter aceitado o teu convite. Foi difícil a gente encaixar um dia e um horário aqui que ficasse, né, bom para todo mundo, mas show. Você sabe que você mora muito no meu coração, que você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, né? Então, obrigado por ter vindo e compartilhar isso com a gente. E aí, acho que era isso que a gente precisava de ouvir hoje, sabe? Então, que você seja, e você é essa agente transformador na vida, né, de muita gente, principalmente das fonos. Para quem acha, né, eu posso falar isso com propriedade, para quem acha que as mentorias da Ana, que os cursos, que as formações, elas falam estritamente sobre CAA, tá enganado. Não é também sobre CA, mas não é só sobre CA. É sobre empreendedorismo, é sobre gestão, é sobre projeto, é sobre mentalidade, é sobre vida, né, Ana? Conta um pouquinho da sua formação para a gente, por gentileza, para as meninas que ainda estão de fora, né?
É isso também. Eu tenho tanto o Fono Conecta, que é uma formação específica para fonoaudiólogos para atuarem com a CA, e eu tenho a mentoria com o MEA. Os dois são projetos, meninas e meninos, que ensinam sobre atuar, né, na fonoaudiologia, atuar na clínica de linguagem com a CA. Então, eu ensino etapa por etapa e tudo mais, mas como vocês me ouviram, eu não falo só sobre CA. Eu acredito que existem outros valores e princípios que a gente também precisa falar, como, por exemplo, existe a vida além do trabalho. Então, isso também é um dos norteadores dentro das duas formações. Mas, como eu falei para vocês, uma das grandes dores que eu tive e eu ajudo é ensinar essa fono que está insegura, que está perdida, está se questionando se ela está no melhor lugar, se ela é realmente boa, a ela se valorizar, ela enxergar. Então, eu sempre falo, em segurança a gente trabalha de duas formas, buscando conhecimento e prática e trabalhando o meu emocional, né, sobre isso. Então, gente, quem quer aprender a atuar de forma segura dentro da CAA, eu falo com todo orgulho, né, eu estou na 5ª turma, que só existe um lugar no Brasil hoje que te ensine, que é o Fono Conecta. Então, lá dentro, você aprende a atuar na clínica de linguagem com a CA, desde avaliação, planejamento, intervenção de linguagem, treinamento de parceiros, todo aquele universo, vocês aprendem todos os passos comigo, com outros professores maravilhosos. O Miguel é um dos professores também dentro da formação, e o Fono Conecta tem certificação do MEC, acesso de 1 ano, tá bom? Então, muito obrigada. Quem quiser aprender, pode me procurar. Eu deixei ali no chat meu @fonoanaphilips, tá bom? É uma honra poder contribuir na jornada de vocês. Muito obrigada, Miguel, pela oportunidade. Pode sempre me convidar que eu venha aqui falar. Olha, não fala isso não, que a gente vai convidar direto, hein, menina? Aí, tá vendo? Tá gravado esse negócio aqui, viu? Gente, ó, eu sei que, né, o papo quando é bom passa rápido, né? Então, assim, agora que eu percebi aqui que a gente já tá inteirando 2 horas de encontro. Meu Deus do céu. Fala, né? O fono, tu chamou fono para falar para fono, praticamente, né? Aí a gente vai, né? Vai embora. Mas eu, por mim, a gente continuaria aqui até amanhã, né? Mas a Ana tem os compromissos dela e eu quero agradecer imensamente, Ana, de novo, novamente, tá? Um beijão no teu coração, obrigado por você ter vindo partilhar. E meninas, ó, beijo no coração de vocês, tá ok? A gente se encontra no próximo mês com outro tema muito bacana que a gente vai bolar aqui para ajudar vocês. Fechado? Bom descanso para vocês. Tchau, tchau, gente. Gente, tchau, tchau.